Falando sobre as drogas, então, né? Há de nos interrogar se essa questão das drogas não seria, muito antes, questão sobre saúde pública, política de educação, políticas sociais, de assistências sociais, criação de emprego, de lazer, de cultura, oportunidades, escolhas. Pensar no problema das drogas nos coloca imediatamente na reflexão de que droga é essa que a gente está falando. Quem são essas pessoas atingidas por esse uso e abuso de substância psicoativa e que constantemente a gente busca direcionar as nossas opiniões, projetos e políticas? Que pessoas são essas que a gente tenta tratar sem conhecer um pouco mais sobre o mundo que as cerca e as mantém nesse círculo aí vicioso, né? Um dos maiores desafios do combate às drogas ilícitas, né, aquelas que são proibidas por lei, talvez seja construir uma política que pense nas pessoas como um resultado de tudo que lhes envolve. O seu lugar na sociedade, seus acessos aos serviços públicos, seu conhecimento sobre os seus direitos, seu posicionamento diante das dificuldades e a falta de recurso para apropriar e gerir a sua própria vida. E tantos outros, né? Na saúde mental, por exemplo, as políticas públicas que existem, elas pensam as pessoas para além de culpar o dependente. Ela pensa essa questão das drogas para além de culpar o dependente, né? Assim, ela reflete sobre a separação importante, inclusive, que existe entre o usuário e o dependente. O usuário enquanto aquele sujeito que faz o uso eventual da droga, né? E o dependente enquanto aquele que tem prejuízos na sua vida. Porque a questão mais importante é essa, né? Pensar o dano que aquele usuário pode trazer para a sua vida e para as pessoas que convivem com ele. Também a preocupação da saúde mental, a função do diagnóstico no sentido de dar um correto direcionamento para o tratamento e o uso adequado dos recursos, né? Esses deveriam vir alicerçados, inclusive, na desconstrução dessa abordagem social, de controle, repressiva, excludente, e sim na ampliação de um novo formato com a possibilidade da diminuição, então, dos danos causados com o uso excessivo de droga na vida desse sujeito e de um modo a trabalhar as implicações legais e sociais que esse sujeito acaba sofrendo, né? Assim, se para algumas pessoas, então, o uso das drogas é pensar que aquela droga é a única forma que ele acredita ser capaz de tirá-lo da insuportável dor de viver, há de se pensar em substitutos para esse alívio, que seja talvez até tão eficaz quanto o uso da droga, né? O combate às drogas não pode ser aos dependentes, ele tem que ser às drogas. O tráfico das drogas, a criminalidade, a violência, esses sim, que estão ligados intimamente às desigualdades sociais, precisam ser fortemente combatidos. Uma pessoa que sofre com a adição do uso excessivo de drogas precisa ser pensado sem esse caráter aí preconceituoso de alguém que causa dano à sociedade, mas sim como aquele que se coloca, muitas vezes, nessas circunstâncias, incapaz de enfrentar a sua dependência sozinho. O uso, então, de substância tóxica é uma forma de enfrentar as questões da vida, afastando esse sujeito das suas dores, mas acaba desimplicando ele das consequências, né? E o projeto que a gente traz enquanto pré-campanha, ele fala exatamente em trabalhar propostas coletivas, junto com esse sujeito, e não para esse sujeito, mas junto com ele, no combate, inclusive, e na proposta de trabalhar não só o seu uso excessivo de drogas, né, assim, mas as suas implicações para ele e para as famílias, criando espaços de discussão e até de aprovação de políticas públicas que tratem das pessoas, acima de questões, assim, para além, pensando junto também, né, as questões sociais, a violação de direitos, o acesso aos serviços públicos, de oportunidades de trabalho, de geração de renda para as famílias. Promover reflexão, então, na mudança que nós destinamos, o lugar social que nós destinamos e reservamos para esses dependentes, né? Jovens, adultos, essas pessoas que vivem aí na nossa cidade, que convivem com a gente. Pensar para além do uso dessa droga, mas pensar pessoas.